Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Eu sou o Iago. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Investigando Sherlock. E desculpa por essa apresentação, porque pareceu que eu tava no Lazy Town, né? Eu sou o Iago. Hoje a gente tá aqui para iniciar o volume 2 desse box tão incrível e também para iniciar o livro chamado Memórias de Sherlock Holmes, uma coletânea de contos que foi publicado em 1894. Nesse vídeo nós vamos comentar sobre os 6 primeiros contos desse livro aqui e na semana que vem sobre os outros 6. É um livro de contos, então na nossa leitura coletiva estamos dividindo 6 contos para cada vídeo. E sim, é uma leitura coletiva, ou seja, você já deve ter lido esse livro, não é mesmo? A gente parte do princípio que sim, porque a gente vai focar o vídeo na nossa opinião e não nas histórias dos contos em si. Então nesse vídeo nós vamos comentar sobre os contos Silver Blaze, O Rosto Amarelo, O Corretor, Gloria Scott, O Ritual Musgrave e Os Senhores de Reigate. Precisamos dar um aviso com relação às edições de Sherlock Holmes. Se você está lendo em outra edição que não é desse box, existe um conto chamado A Caixa de Papelão que aparece 2 vezes nas histórias de Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle publicou esse conto primeiro nesse livro aqui, Memórias de Sherlock Holmes, e depois republicou num livro lá mais pra frente. Esse conto reaparece então aqui nesse livro nos últimos casos de Sherlock Holmes, e como a gente está fazendo a leitura coletiva seguindo esse box, nós só comentaremos quando chegarmos nesse livro, tá? Por isso deve ter dado uma confundida aí. Inclusive nós recebemos um comentário falando: ui, eu não quero ler nessas edições de vocês porque ela tá faltando um conto. Na minha da Zahar tem todos os contos. E não, na verdade tem um conto publicado 2 vezes. Quem é a piada agora? A gente precisa deixar um agradecimento especial para a Taline, que foi a pessoa que nos avisou sobre isso. A gente tentou investigar um pouco, mas não investigamos a fundo como a Taline investigou. Ainda bem que temos inscritos que investigam junto com a gente, hein? Esse é o conceito do projeto e vocês estão seguindo muito bem. Adorando que vocês estão entrando na vibe. Então nós vamos comentar a nossa breve opinião sobre os 6 contos e depois no final do vídeo vamos eleger o melhor e o pior dessa seleção de 6, hein? Vou confessar para os nossos inscritos que essa seleção foi muito difícil, mas aguardem até o final do vídeo. Primeiro conto então é Silver Blaze. Fiquei muito confuso no início, eu tava falando pro Lucas: eu estou perdido, quem matou quem morreu, o que aconteceu? Ele: Cavalo, calma, o quê? segue a vida que você vai entender tudo. E realmente eu entendi. Mas fiquei confuso no negócio de aposta, gente. Não entendo nada de aposta de cavalo. E parece que isso é algo comum pros britânicos. A gente vê isso em Branco Letal. Eu tô apontando pro livro, tá? Então me parece que apostar em cavalos é um comportamento comum dos britânicos e eu não entendi nada. Fiquei perdido. É como se fosse o hit do momento. Como se fosse futebol hoje em dia, que todo mundo sabe. Eu não sei, mas enfim, todo mundo sabe. Era apostar em corrida de cavalos na época. Mas que bom que a história em si não envolve a aposta, no caso, né? Eu fiquei muito confuso também, umas coisas meio doida, meio estranha, mas eu li e deu certo. Funcionou, ótimo. Eu entendi qual era a ideia do negócio. Em relação ao crime em si, eu achei bem divertida a história. Achei envolvente ali a situação, né? Ah, gostei. Eu achei mais denso e mais conciso e foi uma experiência muito boa. E não, eu não adivinhei, não fazia ideia. Quando ele tava falando de ovelha, de cavalo, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Mas eu adorei o final. Amei demais a parte em que o cavalo dá um coice no cara e o cara morre por conta disso, né? Não por conta disso, por causa da faca. Mas foi provocada pelo coice. Uma forma genial de terminar o conto. Sabe aquela surpresa que eu tava esperando anteriormente? Eu achei aqui em Silver Blaze. E por falar em surpresa, temos o Rosto Amarelo em seguida. E esse sim foi a surpresa desse livro, hein? Eu tava habituado a ler os contos, ter uma ideia do que ia acontecer e falar pro Lucas no meio do conto: ah, acho que vai ser isso. E quando eu contei pra ele, eu tomei na cara. Igual o Sherlock tá bom, hein? Eu gostei que eu fui companheiro do Sherlock nisso. Eu falei: as pistas estão apontando pra esse lado. Negócio de rosto amarelo, negócio de febre amarela. Eu falei: a filha dela não morreu de febre amarela e voltou. Tava certo com relação à filha, mas não tinha nada a ver com febre amarela. Eu amei demais a conclusão. Eu amei demais a forma como o Sir Arthur Conan Doyle me enganou. Cara, você me enganou e adorei. Ser enganado já é comum pra mim. Mas esse foi o primeiro conto que eu me envolvi de verdade com os personagens da história e eu gostei muito por causa disso. Cheguei até a chorar no final. Eu confesso, escorreu a lágrima. Eu fiquei emocionado. Meu olho encheu de água porque foi muito bonito. Foi muito bonita a relação da mãe com a filha. Eu sei que a gente estranha, né, hoje em dia pensar: meu Deus, ela largou a filha lá sozinha e tava com vergonha da filha. Meu Deus, que racista. Mas a gente tem que pensar no sistema social da época. A gente tá falando de uns Estados Unidos que tinha acabado com a escravidão recentemente. Ainda tinha todo o período de segregação para eles passarem. E até na própria Inglaterra a relação interracial não era bem vista. Então é super plausível o comportamento da mãe. Gente, o casamento interracial só foi permitido em 1960 nos Estados Unidos. Olha isso, foi ontem. Menos de 100 anos. E a gente tá falando de um livro que se passa
passava em 1800 e alguma coisa, né? Como o Lucas falou que aconteceu o envolvimento emocional, também aconteceu comigo. Eu me apeguei à esposa, eu me apeguei ao marido, eu queria muito saber como é que ia terminar aquela relação, o que estava sendo escondido. Eu achei genial demais porque é um conto que faz uma crítica social. Pela questão da mãe não poder viver com a filha por causa da cor da pele, pela mãe ter que viver com a tia ou com o marido, não pode viver sozinha, mesmo ela tendo dinheiro, enfim, muitas questões que são abordadas nesse conto. O terceiro conto que a gente leu foi O Corretor, e eu achei ele muito divertido. Achei ele fora da caixinha. Ele é rápido, ele é conciso, mas eu gostei de como ele foi apresentado. Eu tava achando que eu não ia gostar desse conto porque eu senti ele muito parecido com a Liga dos Ruivos. Só que no final eu me surpreendi por ter gostado. Eu achei que a história foi muito mais concisa, eu achei que a história combinava muito bem. Ela começou muito bem e terminou muito bem. O ritmo foi muito gostoso. Não teve um elemento que me fizesse desacreditar da história. Então eu fui comprando tudo que Sir Arthur Conan Doyle estava falando ali. O que foi bem diferente das histórias passadas. Então no final eu acabei gostando. E ele vibra muito em sintonia com a Liga dos Ruivos porque é mais um conto que o cara tá sendo enganado por uma empresa fictícia, uma empresa que não existe. Tudo pra acontecer um golpe no final. Só que ele funcionou de forma muito melhor, muito inusitado. Eu adorei, gente, eu amei. Eu até fiz uma anotação no meu caderninho que eu acho que esse foi o primeiro conto que o Sherlock chama a polícia no final. E a gente estava discutindo exatamente sobre o Sherlock não querer nenhuma justiça, não querer que os criminosos paguem pelas coisas que eles fizeram. Mas nesse eu gostei por causa disso. Ele falou, não, vou ficar e vamos ligar pra polícia e vamos resolver esse negócio. O Sherlock tem a atitude de fazer aquilo que ele acredita ser como justiça, né? Ele não precisa da opinião dos outros. Ele não precisa da polícia, de juiz, julgamento, nada disso. Ele decide ali na hora o que fazer e acabou. Mas nesse ele chama a polícia e fala assim, ó, problema é de vocês. Acho que o Sr. Arthur Conan Doyle tá aprendendo aí algumas coisas. Parece que vemos um autor que aprende com as críticas. Não é algo muito fácil de se ver. O quarto conto é Gloria Groove. Digo, Gloria Scott. Comecei esse conto com altas expectativas, porque foi o primeiro conto que o Sherlock fala, Watson, vou te contar a minha história. Comecei esse conto em delírio, falei, meu Deus, o Sherlock vai contar uma coisa antiga. Ele tá revelando a própria história pro Watson, vai ser muito legal. É, foi. Não é que eu tenha achado o conto ruim, eu até gostei dele. Mas sabe aquele conto que você não tá nem aí? Eu senti nem aí pro moço, pra família dele. Falei, ah, não quero saber. Eu gostei, eu tava envolvido emocionalmente com esses personagens, porque eu senti a relação ali do Sherlock com o colega de classe da faculdade. Não, essa relação é uma outra história. Tô falando do pai. Não, o que eu tô dizendo é o apego emocional do Sherlock ter esse amigo que não tinha amigos também, e daí foram passar as férias juntos. Mas aí o garoto preocupado com a história do pai, eu realmente estava envolvido ali com o negócio, queria saber a resolução, por que o pai ficou nervoso, por que ele tinha aqueles ataques, o que ele estava devendo, qual era a culpa dele no cartório. Eu tava realmente querendo saber. Mas quando ele começou a falar, a carta que ele escreveu. O pior não é nem tá? ele falar, o pior é ele escrever aquele carta. Não tem tempo hábil pra isso. Estou morrendo. Pega todos os papiros do mundo pra escrever aqui agora. Não, gente, não foi. É, o Sir Arthur Conan Doyle não sabe se controlar, mas eu acho que ele tinha quantidade de palavras pra cumprir, pra enviar pro jornal ou pra onde fosse publicado o conto. Então por isso que eu acho que houve essa enrolação. Mas ele podia ter botado um pouquinho mais de história ali, né? Em vez de botar essa carta enorme. Botar o dia a dia dele com o amigo, o que eles ficaram fazendo, onde Como é eles que sentaram. Eles liam livro, eles passeavam. Conta mais, conta mais. Sedentos. Mas calma, nem tudo tá perdido, tem o Ritual Musgrave aí. Vocês viram no vídeo passado que eu tava com altas expectativas pra esse conto porque eu já tinha ouvido falar dele. E aí? Foi decepção? Não foi? Se inscreve no canal pra você saber agora. E não, gente, não foi decepção. Eu gostei. Eu esperava uma coisa toda diferente, mas eu não me decepcionei por causa do final e por causa do desenvolvimento do conto. A forma como as coisas aconteceram pra mim pareceu uma evolução da escrita do Sir Arthur Conan Doyle, em comparação com a Coroa de Berilos. Eu tava achando que ia ser uma coisa toda dark, uma seita, assassinatos e não sei o que lá. Não recebi isso. Eu tava esperando isso. Mas recebi uma caça ao tesouro que foi, ó, maravilhosa também. Eu gostei muito do final, eu gostei muito da importância que o Sir Arthur Conan Doyle deu para aquelas relíquias, para aquelas joias, para aquela coroa, mostrando que aquilo pertencia à história da Inglaterra e era muito importante, tanto que estava muito bem escondida. Não uma coroa que foi parar na casa do cara e ele chegou, ó, a coroa tá aqui. Fiquei um pouco confuso com a história do moço e da moça, o que ela fez com aquela joia, por que ela jogou aquelas joias no lago, ela só queria matar o moço, gente. Ela tinha dinheiro na mão dela, por que ela só ficou feliz em matar o moço e ir embora? Levava o dinheiro, meu filho, levava a coroa. Por que Sir Arthur Conan Doyle fez esse personagem fazer isso? Esse é um outro conto que o Sherlock conta a sua própria história. E no início ali o Watson fala coisas terríveis do Sherlock. Ele era um péssimo roommate. Eu ia detestar morar com o Sherlock Holmes. Ele deixa as cartas enfiadas num punhal, gente. O que é isso? Ele não organiza nada, ele é sujo. Ah, não gostei. E agora sobre os Senhores de Highgate. Você gostou? Eu gostei. Eu também gostei, não foi o conto com o melhor desenvolvimento, mas eu gostei que ele tem críticas sociais. Vou ler aqui pra vocês a parte final, quando o Sherlock resolve tudo e ele vai criticar um inspetor, que ele diz assim: o detalhe é simples, mas o inspetor não o percebeu porque partia do pressuposto
pressuposto de que os magnatas da região nada tinham a ver com o caso. Olha a crítica social do Sherlock aí, falando: ah, vocês acham que rico não comete crime? Comete sim. E não é só assassinato não, é sonegação de imposto também. Eu adorei o sentimento de investigação que a gente teve nesse conto, eu me senti muito envolvido. Achei que fechou bem essa primeira parte aí do livro. Gostei também que temos coisas impressas ali no livro, pela primeira vez, né? A gente tem ali uma xerox, um scanner da carta. É, nessa edição que a gente tem, não se deram nem o trabalho de traduzir. Ah, mas tá ótimo. É, O também original tá melhor ótimo, ainda, agrega mais. Eu gostei da premissa do conto, que o Sherlock e o Watson foram passar umas férias pra relaxar, pra descansar. Graças a Deus, Sir Arthur Conan Doyle está mais conciso ali na coisa de contar a história. Fiquei um pouco confuso ali na resolução do crime. Matou por quê? Roubou por quê? Meio confuso, mas gostei que, na verdade, os ricos eram culpados e eles não valem nada. Valeu a pena. E a gente trabalhou pra encontrar alguma coisa de ciência nesses contos, tá? A gente chorou, inclusive. Foi difícil. Lucas tá exagerando, a gente não chorou não. Eu chorei internamente. A gente chorou pitangas com vocês nas lives que a gente tá fazendo aqui no canal, porque a gente não tinha ciência pra falar. A gente teve que cavar muito, muito fundo. Então vamos embora que agora tá na hora da ciência em Sherlock Holmes. Vamos começar com uma brincadeirinha? No rosto amarelo, primeira página, o Watson fala assim: com exceção do uso ocasional da cocaína, não tinha vícios e só recorria à droga em protesto contra a monotonia da existência. Não tinha vícios, só era viciado. Já conversamos em outros vídeos sobre como o uso da cocaína era permitido naquela época. Eu só trouxe isso aqui pra gente rir mesmo, não é pra discutir ciência não. Agora a gente vai falar sobre o conto Gloria Scott e uma pequena aparição de uma coisa que a gente pode debater aqui com vocês, que é a pólvora. Inclusive agradecimento especial ao João que trouxe esse tema pra gente. A gente tava falando: pólvora, o que a gente vai falar? Todo mundo sabe que pólvora explode, bum. É, ele: tá, não, mas eu sei, eu não conheço como é que explode. Por que que explode, gente? Vamos falar sobre isso então. Tem relatos de que a pólvora é utilizada desde o século I pelos chineses, mas ela só foi usada para fins bélicos a partir do século X. Antes do século X, a pólvora só era utilizada na fabricação de fogos. E a título de curiosidade, os chineses descobriram a pólvora tentando achar o elixir da vida. Engraçado, acharam o elixir da morte, né? Com relação à utilização da pólvora para fins militares, ela começou sendo usada pelos chineses no canudo de bambu, depois que eles foram transformando a arma para algo mais concreto, algo mais sólido, como ferro e até mesmo aço. Daí foram criadas as armas e até mesmo os canhões. E um livro que se discute muito a utilização de canhões nas guerras é a trilogia Em Busca do Graal, do Bernard Cornwell. Nossa, Iago, de novo Bernard Cornwell aqui do canal. Sempre que eu tiver uma oportunidade eu vou falar dele. Não, gente, mas é porque é interessante. Aquela trilogia eles debatem bastante sobre como a utilização da pólvora, dos canhões, mudou muito a arte da guerra. Enquanto existia uma realidade de castelos com muralhas grossas, que não adianta você tacar uma lança que não ia quebrar essa muralha, você passa a ter um canhão que você consegue colocar uma quantidade enorme de pólvora que vai tacar uma bala que destrói aquelas muralhas. Então as muralhas dos castelos passam a não ser uma proteção tão efetiva assim. E o que acontece? Na pólvora a gente tem nitrato de potássio, enxofre e carbono. E em contato com algum tipo de ignição, ela provoca uma explosão muito intensa. A reação química de combustão libera muita energia. Então a ideia de confinar a pólvora é você direcionar aquela explosão para algum lugar. Por isso que o canhão consegue atirar uma bala ou até mesmo um revólver, uma arma qualquer. Você explode aquela pólvora usando a energia numa única direção. E por que essa explosão acontece? A pólvora tá lá parada e não explode. Precisa de alguma coisa para explodir. Então vamos lá, gente, com calma. Para uma reação química acontecer, geralmente ela precisa de uma certa quantidade de energia. Quando as coisas estão estáticas aqui paradas, elas têm uma determinada energia. E geralmente para elas mudarem esse estado, a gente precisa alcançar um nível maior. O que acontece é que quando há essa ignição, a pólvora chega num estado mais avançado, que permite essa reação de combustão acontecer, e aí ela libera tudo. Tá tudo liberado pra pólvora. Essa reação acontece liberando muita energia, por isso que faz essa explosão. E por que estamos explicando isso? Porque há um baú com pólvora guardada dentro da Gloria Scott. Eu esqueci dessa parte, de fazer a referência do conto. Acontece ali uma explosão em determinado momento que o personagem atira no navio. Essa explosão só aconteceu porque provavelmente a bala bateu em algum metal, alguma faísca e explodiu ali a pólvora. Porque a bala, por entrar na madeira, não ia explodir. Precisa de faísca. E existem diferentes explosivos e diferentes estabilidades. Por exemplo, tem episódio de Lost que eles não podiam nem tocar no explosivo ali porque qualquer coisa podia fazer aquele troço explodir. Estabilidade. Existem também diferentes composições de pólvora, mas a mais comum é a pólvora negra, que trata aqui nesse conto porque ela era mais utilizada antigamente. Mas a parte de ciência que a gente achou mais interessante é a que tem nos Senhores de Highgate, que a gente encontra um claro exemplo de análise forense de caligrafia. Vocês lembram no final do conto que o Sherlock Holmes fica discorrendo mó tempão sobre o comparativo dos bilhetes? O Sherlock diz que a caligrafia do filho é parecida com a do pai por ser uma característica hereditária. E, gente, isso é mentira, tá? Não é hereditário. A nossa caligrafia é uma resposta do nosso cérebro para aquilo que a gente quer fazer. A forma como a gente desenha as letras é uma característica
característica única porque é causada por nosso cérebro. A gente pode dizer que a nossa forma de escrever é como se fosse uma outra impressão digital, porque ela é única para cada ser humano. A pessoa que tem uma letra muito parecida com a dos pais é porque ela acaba reproduzindo algo que ela está acostumada a ver. Não necessariamente porque herdou aquelas características, mas é porque é comum. Tanto que é comum a nossa letra mudar ao longo da nossa vida. Eu tinha uma letra em cada caderno do ensino fundamental. Cada hora eu mudava. Porque a sua personalidade, logo seus impulsos cerebrais estavam em formação. Então é comum mudar mesmo. Por isso que o que eu vou falar agora parece um absurdo, mas a nossa assinatura nunca é a mesma. Porque a situação em que a gente vai assinar está sempre diferente. Os nossos impulsos cerebrais vão funcionar de forma diferente. Vai depender da forma como você segura a caneta, vai depender do papel que você está escrevendo, da tinta da caneta, enfim, de vários outros fatores, além da questão psicológica. Por isso que quando você tem duas assinaturas praticamente iguais, elas provavelmente são cópias. A análise de manuscritos é uma área da perícia criminal chamada grafotécnica, em que você avalia bilhetes, assinaturas, manuscritos inteiros, porque cada um tem uma forma de escrever, então cada um vai ter uma letra, uma composição de letras diferentes. A forma como você escreve o R, o S, como você corta o T, dá o pingo no I, cada um vai fazer de uma forma diferente e o Sherlock chega a falar isso no conto. É por isso que dá pra saber quando dois documentos são falsos, quando a pessoa até é assinada coagida, quando uma pessoa segura na mão da outra pra forçar ela a assinar, enfim, a gente dá pra descobrir tudo com a nossa letra. E essa é a nossa parte de ciência. Foi isso que Sir Arthur Conan Doyle deu de material pra gente discutir aqui com vocês. E eu ainda acho que a gente explorou melhor que ele, hein? É, porque ele só citou a pólvora e a gente veio aqui contar a história da pólvora pra vocês. Viemos discorrer sobre caligrafia. Com certeza vocês aprenderam um pouco mais depois desse vídeo, não é mesmo? Espero que sim. Se vocês aprenderam, já deixe seu joinha. Mas agora vamos falar qual foi o pior e o melhor conto dessa primeira parte. Já devo dizer que esses 6 contos foram melhores, sem dúvida nenhuma, que todos os outros anteriores. Com certeza, de longe, gente, de longe. Foi difícil escolher um pior, enquanto o outro estava fácil escolher o pior. Eu até comentei com o Iago e o João que não sabia se era coisa da minha cabeça, porque desde o Silver Blaze eu já sentia uma certa maturidade bem maior em relação aos outros contos. Eu não sabia que se eu que tava fingindo isso pra mim, eu que queria que fosse melhor, e aí tava montando um conto melhor na minha mente, mas eles também sentiram. Não sei se vocês repararam também, então deixa aí nos comentários, mas dá pra sentir que o Sir Arthur Conan Doyle tá agora sabendo o que ele quer falar. Ele sabe explorar melhor as histórias, ele sabe explorar melhor o crime, por causa disso eu acho que ele tá progredindo com o tempo e isso é um ponto muito positivo. O desenvolvimento está muito melhor. No conto Silver Blaze mesmo, o Sherlock assume que deu um tiro de longa distância quando ele foi falar das ovelhas, não foi algo que ele deduziu assim do nada, e isso demonstra uma maturidade na escrita do Sir Arthur Conan Doyle. Ele entendeu as críticas dos leitores falando que o Sherlock estava adivinhando as coisas do nada, e ele mostrou que não é do nada, botou a coisa muito mais plausível. Inclusive ele deve ter recebido umas cartas falando: olha meu filho, em que ano que se passa essa história aqui? Porque eu não estou sabendo. Uma hora é 87, uma hora é 89 que esse casamento aconteceu, meu filho. Me diz aí. E gente, vocês perceberam que o Watson parou de falar tanto que ele tá casado? Se ele tá morando em casa, se ele tá morando com o Sherlock, ele não fala isso, ele fala estava na companhia do Sherlock e acabou. E eu achei isso ótimo. Ele cita em um conto que depois do casamento ele abriu uma clínica, mas em outros, ó, tá lá vivendo com o Sherlock numa boa. O que prova que esse casamento atrapalhou a narrativa em si, mas também a questão da cronologia, porque ele parou de citar datas nos contos. Isso foi maravilhoso. A gente não fica perdido, ele também não precisa pensar, tá ótimo pra todo mundo. É, porque as datas acabam sendo indiferentes, mas a gente se questiona quando ele coloca lá no texto. Então ele parou de colocar no texto e a gente para de questionar, tá ótimo. Mas então do nosso ranking foi difícil, gente. Eu gostei demais de todos esses contos. O meu menos preferido é o menos preferido justamente por comparação, porque até dele eu gostei. E nosso, né? Nós estamos compartilhando aqui as mesmas opiniões nesse vídeo. Então o nosso pior conto foi Gloria Bell, Gloria Groove, Gloria Scott. E por que que ele acaba sendo o pior? cada carta, né, gente? Ninguém aguenta aquela carta. Aquela carta, o Sir Arthur Conan Doyle fala, lembra como era ruim? Lembrem o estudo em vermelho, lembra do sinal dos quadros. Como eu acabei com a história? Foi assim, lembra? Gostaram? Péssimo, gente, mas como eu falei pra vocês, o desenvolvimento foi muito bom, eu consegui me apegar à relação dos personagens, eu gostei muito da história, só que aquela carta final já tava tipo, ai, tá, chega, pra que tanto detalhe? Pra que você vai me falar que subiu no navio, desceu do navio, tava no porão, tava lá em cima, falou com não sei quem, falou com não sei o que lá. Meu filho fala, explodiu o navio, fui pego, consegui uma vida nova. E o melhor também foi unânime, foi o conto que a gente se apegou aos personagens, foi o conto que a gente se emocionou, foi o conto que foi tudo de bom. Foi o Rosto Amarelo. Não tem como, gente. Os outros contos são bons também, mas o Rosto Amarelo foi a emoção que falou mais alto. Porque todos os contos têm o crime bom, mas o Rosto Amarelo tem os personagens que são cativantes. Aí E a gente se envolve com todos eles. Foi maravilhoso. Vocês concordam com a gente ou vocês têm um outro melhor conto ou um pior conto? Deixem aí nos comentários que a gente quer saber. não se esqueça que esse é um projeto Logoteca e tá saindo vídeo lá no Sinceroteca, então assiste o vídeo do João pra saber a opinião dele. Hein? Vamos falar então sobre o resto dos contos que a gente vai ler e discutir no vídeo da semana que vem. Os últimos 6 contos de Memórias de Sherlock Holmes são O Aleijado, O Paciente Interno, O Intérprete Grego, O Tratado Naval
e o problema final. O problema final que não é final, né? Que tem um monte de história depois. É Sr. Arthur Conan Doyle introduzindo, ó, quero parar de escrever Sherlock Não aguento Holmes. mais. Tô reclamando desse Vamos dar. casamento. E eu tô com medo do Aleijado, gente. Pode ser um conto que a gente vai cancelar o Sr. Arthur Conan Doyle de novo, não sei. Eu li outro livro do Sr. Arthur Conan Doyle de contos, o Histórias de Horror e Mistério. Tem os títulos meio assim que eu achei que ia cancelar ele, mas no final deu tudo certo, eu acho. Ah, que bom. Então tá, vamos seguir. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Leia esses 6 contos e semana que vem a gente te aguarda pra discutir eles aqui. Não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E a gente se vê nos próximos vídeos, gente. Até semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Tchau! Tchau, tchau.